nós estamos recebendo aqui a presença, mais uma vez, do Henrique Lopes, presidente do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais da área da educação, que nesse momento ainda se encontra paralisada. Vamos conversar com ele para saber dele aí como é que está a movimentação. Henrique, tudo bem, companheiro? Maravilha. Tudo bem. Obrigado pela balinha gostosa. Ô, Henrique, está com gripado, Henrique? Como é que é? Perfeito, muita gripe aí, tosse. Aí ele veio com uma balinha Valda boa, rapaz. Eu já fui lá e ó, botei a mão já. Eu falei que ia falar ao vivo isso daí. Vamos ter que ir agora atrás do cachê, estamos fazendo propaganda ao vivo, né? Ô, Henrique, hoje, praticamente, nós estamos já aí há 37 dias, 38 dias de paralisação em torno da discussão do RGA. Já vimos aí inúmeros embates ocorridos durante esse período entre o Fórum Sindical e o governo do Estado, mas por conta de uma decisão, hora de justiça e depois, após a votação na Assembleia Legislativa, algumas categorias já voltaram para os seus postos de trabalho, mas a área da educação ainda permanece do jeito que estava, ou seja, paralisado. A intenção ainda é avançar nas discussões, avançar ainda com esta greve por conta de medidas não atendidas, Henrique? Ok, primeiro bom dia aos telespectadores. Para mim é sempre um prazer estar aqui contigo, com o pessoal que acompanha o programa, né? E depois a oportunidade que dá para a gente esclarecer a sociedade, inclusive as razões que levou a educação à greve. A gente sempre faz a leitura que a melhor greve é aquela que não começa. Então, portanto, o nosso desejo é que não tivéssemos iniciado essa greve, até porque a gente veio de 67 dias, que foi bastante desgastante para todo mundo, e o nosso desejo é que essa também não chegue aos 67 dias de greve. Por isso, a nossa vontade, a nossa disposição em sempre estar abertos ao diálogo com o governo para que a gente possa avançar naquilo que são os direitos dos trabalhadores. Outra questão que eu preciso deixar claro é que se há a greve é porque há uma insatisfação da categoria, e como eu disse antes, a melhor greve é aquela que não inicia. Então tudo o que está acontecendo na greve de hoje é fruto inclusive de debates que foram feitos anteriormente a ela e que não foram atendidos. Então foi importante o momento que nós participamos da greve junto aos demais trabalhadores aqui do estado de Mato Grosso. Isso demonstrou um movimento importante da união da classe trabalhadora aqui no estado. Porém, é preciso deixar claro à sociedade que o que unia a maioria dos trabalhadores naquela greve era a RGA, né, a Revisão Geral Anual, pauta essa que não era única na educação. A pauta da educação é também o concurso público, uma vez que nós temos mais de 60% do quadro de profissionais da educação em contratos temporários. É também um projeto novo que o governo do estado trouxe aqui para a educação, que acho que esse é um dos principais problemas, que é as chamadas parcerias públicos-privadas, onde através da MTPAR o governo tem a intenção de terceirizar, de privatizar determinados setores, né, dentro da escola que hoje está sob o poder do Estado. E, é claro, né, o cumprimento daquilo que foi fruto da greve de 67 dias, que é o cumprimento da lei que assegurou a dobra do poder de compra do salário, que para quem está ouvindo entender, né, a dobra do poder de compra se deu em função de que os trabalhadores da educação, se levado em consideração aos demais servidores do estado de Mato Grosso, são os que possuem o pior salário. Então, no nosso caso, um profissional da educação que tenha nível superior recebe um salário abaixo de qualquer um outro servidor de carreira que possua ensino médio. Que salário seria esse hoje, Henrique? Hoje, o piso do profissional da educação, antes da última correção, era R$ 1.958, um piso R$ 1.958 para ensino médio, e para quem tem nível superior, né, R$ 2.600. Nós estamos falando de quantas horas? Nós estamos falando de 30 horas semanais de trabalho. Para você ter noção do que eu estou dizendo, hoje um doutor, né, na educação, em final de carreira, certo? Com 30 anos de serviço, não acessa o vencimento de R$ 8 mil, que é inadmissível se você for observar a exigência para essa formação e aquilo que é praticado, inclusive, com o salário dos demais servidores. Só me dá um parênteses aqui para, inclusive, fazer
um protesto ao público aqui, até porque houve uma tentativa aí diríamos assim, de constranger as lideranças sindicais que estavam na greve. Eu achei isso um absurdo, inclusive rodando nas redes sociais o salário dos presidentes dessas organizações. E eu estou muito chateado porque o meu salário não está lá. Eu gostaria também que o meu salário estivesse lá, porque seria a possibilidade de demonstrar qual é a realidade de um trabalhador da educação que possui nível superior, que possua a pós-graduação e já chegando aí aos 27 anos de trabalho, não que eu seja tão velho assim. Mas especificamente aqui na nossa pauta, então o que a greve mantém em função desses 3 pontos, o governo ontem, às 8h06, protocolou um novo documento ao Sintep, uma vez que nós saímos de uma Assembleia Geral, onde os profissionais da educação mantêm a sua pauta da suspensão da MTPAR, a realização do concurso público e o cumprimento integral da Lei 510, que é a lei que assegurou a dobra do poder de compra do salário, como eu vinha dizendo. Mesmo o governo tendo aplicado 7% lá no mês de maio, esse 7% nem recuperou a inflação, que foi de 11,28%. E é exatamente essa inflação de 11,28% que constitui a RGA, que é a Revisão Geral Anual dos Salários, que atinge todos os servidores. Então, na prática, para que os trabalhadores da educação atinjam o mesmo patamar de vencimento dos demais servidores e inclusive, já atendam um dos preceitos que está colocado no Plano Nacional de Educação, era que o governo assegurasse a RGA, que era para recuperar o poder de compras, e aplicasse um percentual a mais para, num período médio de 10 anos, os trabalhadores da educação ter o salário mais ou menos equiparado. E essas políticas não foram atendidas e é por isso que a greve permanece. E ontem o documento que o governo encaminhou ao sindicato, mesmo fazendo alusões aos 3 pontos, a minha avaliação aqui particular é que ele não atende na totalidade as reivindicações dos trabalhadores, mas apresenta um pequeno avanço com relação àquilo que já era a intenção inicial do governo, e é esse documento que nós vamos estar submetendo às nossas bases a partir da data do dia de hoje, e já vamos estar chamando a Assembleia Geral para que a categoria faça a avaliação e tiremos quais são os encaminhamentos futuros referente à greve aqui da educação no estado de Mato Grosso, que é uma greve que está com mais de 90% do quadro de servidores parados nesse momento, e uma greve, inclusive, declarada legal pelo Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Juvenal Pereira. Quero aqui parabenizá-lo, inclusive, pela lucidez, pela forma que ele deu o parecer referente à greve, que, inclusive, aquele posicionamento é o que nós vamos estar, inclusive, encaminhando aos municípios e servirá, inclusive, para a posteridade, que foi uma aula de cidadania, uma aula de reconhecimento do direito do trabalhador, que às vezes, em função do tipo de política desenvolvida pelo Estado, é convidado sempre a pagar a conta, e quando recorre ao movimento de greve, ainda é taxado aí como baderneiro ou como alguém que quer complicar a administração. Volto a dizer, nós queremos resolver a pauta da greve, mas queremos que o direito dos trabalhadores sejam minimamente respeitado pelo governo do Estado, e para isso basta apenas cumprir a lei, e nós temos inclusive um legalista no governo do Estado. Nós ouvimos você aí agora, eu estava aqui lhe ouvindo, e não se discute, obviamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pronunciamentos do governador Pedro Tax, e também conversei ao vivo aqui no programa, assim como estou fazendo com você, com o atual secretário, o Marrafon, a respeito dos avanços que se faz necessário na educação. Eu percebi claramente uma concordância por parte do governo de que realmente há necessidade de se avançar em muitos pontos, né, na área da educação. É indiscutível a necessidade de equiparar o salário dos trabalhadores na área da educação. Eu tenho dito aqui que um professor hoje deveria ganhar o mesmo que um profissional médico. Eu não vejo diferença, sinceramente falando, de valores e de importância de um médico ou de um professor para um profissional médico, que ganha aí salários absurdos e tem a condição ainda de trabalhar em 3, 4, 5 lugares, né? Enfim, mas eu vejo uma preocupação, Henrique, e aqui não é querendo atuar como advogado de ninguém, mas eu vejo uma preocupação do atual governo, e eu creio que mais intensamente a partir de agora do próprio Marrafon,
de, obviamente, regularizar essa situação da área da educação, dos profissionais da área da educação aqui no estado de Mato Grosso. Porém, o que é alegado são as dificuldades, os impedimentos legais que são, obviamente, claramente aí apresentados pelo governo. Lei de responsabilidade fiscal, momento de crise econômica no país, essa necessidade da reforma administrativa no Estado, o Estado que está com muita gordura que precisa ser queimada, né? Essa questão dos contratados, que nem você disse, que precisa ser resolvida também. E o governador e o próprio secretário disse que isso tem que dar um basta, né? Tem que haver concurso público realmente para atender essas reivindicações. Mas diante desse posicionamento já, em cima da RGA, de 7 ponto alguma coisa, parcelada em 3 vezes, e mais este compromisso, essa promessa do governador de apresentar planilha de gastos, de conta, recebimento para o Fórum Sindical. Isso já não é um avanço para a categoria, para os funcionários públicos, em especial também para a área da educação? Veja bem, primeiro eu quero dizer, respeito muito o atual secretário de Educação, assim como respeitava o anterior, o Permínio, certo. Sempre nos recebeu muito bem ali na SEDUC, mas a gente sempre costuma dizer que não basta apenas as boas intenções. As boas intenções, elas têm que ser acompanhadas de ação. E nós entendemos que, principalmente no setor educacional, já poderia ter se avançado, porque o parâmetro para o debate não é somente a boa intenção, mas é a legislação. E o curioso é que, às vezes, o próprio governador do estado utiliza a legislação estabelecida para implementar aquilo que lhe interessa. Nós sabemos que toda a legislação precisa de ser cumprida. Se a gente for utilizar como parâmetro a legislação para poder tomar as nossas ações, e esse é o preceito que ronda a administração pública, que um dos princípios é da legalidade, nós sabemos que para o setor da educação, se a própria legislação educacional fosse observada, principalmente naquilo que são as receitas que devem ser destinadas para manter e desenvolver o ensino, nós não estaríamos falando de crise na educação. Nós reconhecemos que há uma crise instalada em nível de país, ao mesmo tempo que sabemos que essa crise não atingiu o Mato Grosso da mesma maneira que atingiu todos os estados. Nós sempre costumamos dizer que qual é o principal problema do estado? É que todos os governadores que passam por aqui não têm coragem de colocar o dedo na ferida. Onde é a ferida? A ferida está no fato de que nós somos um estado que a sua natureza é de produzir produtos primários e semi-elaborados, tá certo? Que não é taxado na mesma velocidade, na mesma proporção que os demais setores, ditos setores produtivos, não são taxados. Você está falando do agronegócio? Nós estamos falando do agronegócio. Esse debate precisa de ser encarado, porque se nós estamos num período de crise, quando você está em crise, você não pode abrir mão de receita. Mas esse assunto já está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Infelizmente, esse é um debate que o Sintep já faz há mais de 30 anos e nunca houve interesse por parte de outros setores para poder fazer essa discussão. Eu concordo com você que realmente passou da hora do agronegócio ser também tratado, contribuir com a sua parte, ser tratado exatamente como qualquer outra classe empresarial que paga os seus impostos, o cidadão e tudo mais. Essas vantagens, obviamente, que o agronegócio tem hoje no estado de Mato Grosso é seríssima e tem contribuído para uma arrecadação pífia, né, justamente do setor. Ok. Agora, enquanto não se taxa o agronegócio, que nós sabemos que isso não é da noite para o dia, sim, gostaria que o governador observasse as próprias leis da educação. A primeira delas, a que estabelece um percentual mínimo para investir em educação, que não é observado. O governo teve a faca e o queijo na mão para resolver o problema da educação, que era os 35%. Hoje é quanto? Pelo contrário, hoje tem uma emenda, inclusive aprovada na Assembleia Legislativa do deputado Wilson Santos, que não nega os 35%, mas diz que o Estado terá que aguardar mais 20 anos para poder chegar aos 35%. Então, portanto, é aplicar 0,5% ao ano. Portanto, para esse ano, né, estaríamos na faixa de 25% e meio. E nem esses 25% e meio é gasto com a educação, porque sempre há os desvios de finalidade. Um exemplo que eu posso lhe dar é o recurso que é retirado hoje para poder fazer pagamento de servidores aposentados, que deveria sair de outra fonte e sai de dentro das receitas da educação. Então, outro aspecto que o governador pode observar enquanto ele não taxar o agronegócio
é a própria política de isenção e incentivos fiscais, que é disso que nós estamos falando, que é mandado para outros setores. O Estado abre mão de arrecadar, e só para 2016 nós estamos falando da cifra acima de R$1 bilhão. Para você ter noção do que eu estou dizendo, todo o orçamento da educação é 2 bilhões e pouco, tá certo? A própria lei diz que se o Estado lançar mão desse dispositivo de isenção e renúncia fiscal, a educação tem que ser preservada. O governo não tem observado isso. Eu tenho observado o comportamento do governador Pedro Táxi e ele, obviamente, sinaliza que vai botar o dedo nessa ferida, principalmente nessa questão das isenções, né? E a própria CPI que tivemos recentemente aí e que ainda está em andamento na Assembleia Legislativa, vai sinalizar e vai nortear o Estado para isso daí. Agora, falando sobre o documento enviado ao Sintep ontem à noite, eu vejo aqui, um deles é a dobra do poder de compra, né? E para isso vai constituir uma equipe interinstitucional da SEDUC, Sintep, CEE, Controladoria, SEGES, enfim, para realizar estudos orçamentários e financeiros a fim de garantir a política de dobra do poder de compra dos salários. Isso aqui já é um avanço. A dobra do poder de compra do salário já é lei, deveria ser cumprida. Como o governo quer fazer uma comissão para poder discutir a questão orçamentária, nós não temos problema nenhum em participar de comissão, desde que o parâmetro seja a legislação. Não dá para pegar um exemplo daquilo que você colocou com relação ao fórum, do governo já trazer os números consolidados, e na época que fez o debate com o fórum, o próprio COGEP, que dá aos servidores o direito, inclusive, de analisar as receitas, inclusive na fonte, essa comissão nunca foi criada pelo governo do Estado. As reuniões que foram feitas já eram com dados que a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Gestão já traziam consolidados. Nós não temos problema nenhum de participar de qualquer comissão, mas desde que o parâmetro seja a legislação. E a legislação que nós queremos utilizar é a LDB e a Constituição do Estado de Mato Grosso, para que, se ela for observada, com certeza nós não teremos problema de receita para a educação, em que pese o diálogo sobre a outro ponto que consta nesse documento é a realização do concurso público. O governo apresentou um cronograma para a realização desses concursos que prevê, a partir do dia 8/7 a 21/12, como trâmites aí burocráticos para a preparação disso daí, né? E provas aí a partir de fevereiro de 2017, já com nomeações ainda no ano de 2017, ali pelo mês de maio. Isso é uma das pautas de reivindicação do Sintep. Correto. Se tem algo de concreto no documento do governo nesse momento, é essa sinalização para esse calendário, é esse cronograma do concurso público, que inclusive já apontam as datas das provas. E da efetivação dos aprovados. Em que pese esse governo, ao ter assumido, já havia um concurso em andamento e que o mesmo fez a suspensão desse concurso. Então, o nosso posicionamento com relação a essa questão é avaliar se há necessidade desse prazo tão dilatado como o governo está aqui apresentando, e a curiosidade, né? Para quantas vagas será esse concurso? A nossa defesa é de que o concurso seja aberto para o número real de vagas, ou seja, todas aquelas vagas livres, seja aberto o concurso para efetivar o pessoal, porque o diálogo sobre impacto na lei de responsabilidade fiscal, no caso da educação, praticamente não existiria, porque nós não estamos falando de abertura de novos cargos, nós estamos falando de fazer um concurso para substituir pessoal que já trabalha e que já tem acesso a esse salário. Então nós entendemos que esse é um dos pontos mais positivo dentro da proposta do governo, e vamos voltar a dialogar, inclusive, para poder avançar com relação a essa questão. Com relação às PPPs, eu me lembro que eu conversei com você, até liguei para você, acho que já faz quase um mês atrás, eu disse, olha, Henrique, eu estava numa dúvida com relação a essas PPPs, com medo, não sei se você se lembra disso, eu ainda estava em dúvida e tal, mas agora para mim as coisas parecem que estão mais claras, né? Mais claras. Porque a preocupação era, vai demitir a cozinheira, a merendeira, vai demitir o vigilante, vai passar a responder, esses funcionários vão ter que ser demitidos e depois contratados pelas empresas privadas, tal. Nada disso vai acontecer, não vai ter demissão. O controle, a coordenação da escola vai continuar com o diretor eleito, obviamente, ali pelo corpo escolar.
não vai mudar no aspecto administrativo. Pelo menos é isso que ficou claro para mim, e até você me ajuda a entender isso aí também. Mas o que me agrada é a questão da infraestrutura, da manutenção. Porque a grande reclamação hoje na área da educação passa por essa área, a infraestrutura, escolas que precisam ser reformadas, escolas que precisam ser ampliadas, construção de novas escolas, prédios que precisam ser melhorados, a manutenção tem que ser feita periodicamente e tudo isso dentro da máquina pública é burocrático demais, demora demais. Você não vê um avanço nessas PPPs? Qual é a dúvida hoje por parte dos profissionais do Sintep? Veja bem, primeiro eu quero até que fazer um desabafo enquanto servidor público, certo. Entendeu? A prática hoje que se tem, vamos pegar como exemplo as estradas. Você deixa elas ficarem todas esburacadas e depois você encontra a justificativa para repassá-la para a iniciativa privada. E quem, por exemplo, vai para Sinop, Sorriso, algo mais ou menos nesse sentido, encontra hoje as estradas relativamente boas, mas tem um custo adicional para a sociedade que já pagam seus impostos. Esse é um desabafo. Você fala do pedágio. Esse é um desabafo que eu quero fazer quando, não que eu seja contra a iniciativa privada, mas é a lógica que o poder público tem de trazer a iniciativa privada para desempenhar aquelas atividades que seria de responsabilidade sua. O documento, a segunda questão que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, fazendo um paralelo com as estradas, como as nossas escolas hoje estão todas sucateadas, e isso não é culpa só desse governo. Sim, não, claro esse é claro. Nós estamos falando de um processo que já vem de muitos anos, não é algo que surgiu agora. Como as escolas estão sucateadas, o problema de toda a natureza, todo mundo hoje tem muita dificuldade em falar contra um processo de construção, reforma e ampliação da escola. Nós queremos para ontem a melhoria do ambiente escolar. Sim. O problema do governo é que no projeto de parceria público-privada, além da construção, reforma e ampliação, havia os submarinos. No projeto original do governo, inclusive de passar a gestão da escola e passar os serviços que hoje são desenvolvidos por profissionais de carreira, devidamente reconhecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhecidos pela Constituição Federal, criado inclusive uma área nova, a 21ª área, para reconhecer esses profissionais como trabalhadores da educação, porque a relação no espaço da escola é diferente da relação numa empresa. Quem abre e fecha a porta da escola é diferente de quem abre e fecha a porta dessa empresa. É diferente de quem abre e fecha a porta do banco. Quem cuida do ambiente escolar é diferente, é uma relação totalmente diferente porque convive com os nossos alunos. Então o projeto original do governo tinha essa intenção de, além da construção, reforma e ampliação, passar também esse setor de serviço. Só um esclarecimento que, se me permite, é o seguinte, parcerias público-privadas não é a única forma que se tem para poder construir escola. Não é a única forma. O problema é que a lei das parcerias público-privadas estabelece que elas não podem ser celebradas apenas para construção. Obrigatoriamente tem que existir setor de serviço. Então, por isso que a categoria, vendo o perigo que existia no projeto original do governo, solicitou a suspensão. Mas depois das alterações que foram feitas... Eu quero dizer que elas amenizam, mas não retiram o problema, porque as parcerias estão sendo celebradas para no mínimo 5 ou 6 governos futuros. Elas obrigatoriamente demorarão no mínimo de 25 a 30 anos. Tá certo? E dá sim abertura para poder avançar para outros setores dentro da escola, como já acontece hoje. Mas isso o governador Pedro Táxi afirmou e ele não quer ser a palavra final e vai deixar com que a comunidade escolar defina se realmente aceitam ou não esse projeto de parceria, né? Mas ele deixou já de forma muito clara que vai haver cláusulas impedindo qualquer outra alteração durante todo esse processo. Esse é o que nós queremos acompanhar, porque é verdadeiro que o governo está se comprometendo no documento que enviou ontem, que, primeiro, ele não abre mão das parcerias públicas-privadas, mas está se comprometendo em retirar alguns setores polêmicos dessa questão. Sim. Esse é o acompanhamento que nós queremos fazer. Segunda questão que nós não abrimos mão é de que educação pública é um tema muito caro para a sociedade. Até há pouco tempo, todo mundo sabe, negro, índio, mulher, né, pobre, não tinha acesso à escola, tá certo? E ter acesso a ela, inclusive agora, no pleno ano de 2016, era para ter a obrigatoriedade da escola para os 4 aos 16 anos, e hoje os pais que percorrem procurando creche para os seus filhos não encontram. Então, nós queremos avançar para a educação pública e não repassá-la para a iniciativa privada.
Então, nós queremos que um tema tão caro como é a educação pública seja debatido nos espaços que já são legitimamente construídos aqui no Estado, que são as conferências, através do Fórum Estadual de Educação, onde já está presente a própria Secretaria de Educação, que é a responsável pela coordenação desse processo, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o sindicato, o movimento estudantil, onde a gente possa, inclusive, aprofundar esse debate nessas conferências. Talvez o grande pecado que o governo tenha tido é de ter trazido um projeto dessa magnitude, com toda essa polêmica, para o espaço da escola, sem antes ter feito o debate com a sociedade. Mas eu vejo que o governo já reconheceu essa situação e está, obviamente, procurando melhorar. Eu volto a dizer, eu acredito bastante, até porque eu tenho visto os governos, Henrique, e eu confesso que eu não sei, eu não consigo enxergar outra maneira de descentralizar algumas ações dentro do governo. Porque ou o governo enxuga a máquina da maneira como deve enxugar, acaba com essa questão de servidores públicos que estão ali trabalhando e recebendo sem estarem efetivados. Tem que acabar com isso. Tem que, como que legalizar o servidor. Né? Até para garantir a ele os direitos, obviamente, que não tem um contratado. Evitar a precarização. Evitar exatamente que problemas aconteçam. Mas ainda assim, eu penso que nós temos servidores demais hoje lotados dentro da máquina pública que não estão sendo aproveitados como deveriam e por conta disto, até mesmo na questão da carga horária hoje de muitos servidores públicos dentro do Estado, que não cumprem uma carga horária como cumpre um trabalhador que ganha um salário mínimo de 800, 900 reais. Então, essa falta de aproveitamento melhor do funcionário público acaba fazendo com que haja um inchaço, e esse inchaço tem sido altamente prejudicial para o Estado de Mato Grosso. Infelizmente, na educação não podemos dar a esse luxo, né? Na educação falta servidor, na educação há um acúmulo, uma sobrecarga de trabalho ao pessoal que faz a limpeza, que faz a alimentação, que cuida do pátio da escola. Na educação, os profissionais da educação sobrevivem com salas de aula superlotadas, inclusive 49% do quadro de servidores sofrendo de males relacionados ao trabalho, que é uma doença chamada síndrome de Burnout, em função da estrutura que não está adequada para desempenhar um serviço de qualidade. Concordo com você nesse sentido aí, eu não tenho dúvida que há necessidade de melhorias. E eu quero agradecer aí, viu, Henrique? Obrigado pela sua presença aí. Eu tenho visto o trabalho que tem sido feito aí. E eu acredito que nós vamos chegar a uma conclusão. Após esse documento, vocês vão se reunir quando? O documento chegou ontem, agora de manhã a direção fez uma leitura prévia, estamos fazendo a distribuição para o interior do Estado, vamos ter uma plenária agora à tarde e vamos chamar o nosso conselho de representantes para o final de semana. Você acredita que de posse desse documento, desse novo indicativo do governo, há possibilidade do término da paralisação nesse momento, mesmo que não atendido todos os anseios da categoria? Creio que o governo precisa, inclusive, de avançar na pauta econômica dos servidores, até porque a política da dobra do poder de compras é uma conquista da greve de 67 dias e com um quadro de mais de 90% dos servidores parados. Inclusive, numa greve declarada legal, o governo tem, inclusive, sim, condições de avançar nessa pauta de forma propositiva, diferente daquilo de chamar ainda uma comissão para discutir o cumprimento de um direito do servidor. Então, as portas da SEDUC estão abertas para discutir os problemas? Com certeza, a gente sempre foi bem recebido lá na Secretaria de Educação, o Sintep também está à disposição. E gostaríamos muito que, inclusive, se houver a vontade da Secretaria de Educação, poder avançar, inclusive, no documento que eles encaminharam, antes, inclusive, da avaliação na Assembleia Geral. Conversamos nessa tarde, manhã, tarde, já com Henrique Lopes, presidente do Sintep. Henrique, um abraço a você. Obrigado por ter vindo aqui, né, e publicamente falar a respeito dessas situações. Eu que agradeço e, caso queira, mais uma balinha está à disposição.